Bom, gente, vamos ver então essa segunda parte de radioatividade, que é uma parte também muito importante. Nós vamos ver agora quais são as reações nucleares que costumam acontecer, né? A primeira delas, né? Então, nós chamamos essas reações de transmutações nucleares, que são reações nucleares provocadas por bombardeamento de partículas aos núcleos. Então, a gente vai pegar um elemento radioativo, vai tacar uma partícula nesse núcleo dele, e aí vai começar uma reação em cadeia que a gente fala, né? A primeira delas, né, é a fissão nuclear. Então, a fissão nuclear é quando a gente tem. A gente vai quebrar um núcleo, o núcleo grande, né? Que a gente acabou de ver que tem que ser grande, formado por várias partículas, a gente vai quebrar esse núcleo em outros menores. Como que vai acontecer isso? Ó, eu vou pegar um átomo aqui de urânio, por exemplo, que é extremamente radioativo, e vou jogar, vou bombardear um nêutron nele. Então, eu fui lá e taquei um nêutronzinho. Quando esse nêutron tromba com esse núcleo vai como se fosse. Não explodir assim, mas ele vai se separar, né? E aí, nessa separação, tem uma grande quantidade de energia sendo liberada. E nessa separação, a gente tem a liberação de mais 3 nêutrons. Então, pensem comigo, não é uma reação que para, é uma reação em cadeia. Porque eu liberei 3 nêutrons, então eu volto para isso aqui, ó. E aí, um nêutron vai bater num átomo de urânio, e o outro nêutron vai bater em outro átomo de urânio, em outro núcleo do átomo de urânio, né? E por aí vai. Então, é uma reação em cadeia, gente, enorme, que não tem fim. E conforme essa reação vai acontecendo, ó, muita energia vai sendo liberada. E é um negócio que não para de jeito nenhum. Não para, né? Para, a gente aprenderam a controlar essas energias, tá? Esse esquema aqui que é utilizado nas usinas nucleares e na bomba atômica, ok? Então, aprendeu a se controlar essa energia para ser utilizada nas usinas nucleares, mas se for um processo que você não controla, ele não tem fim, e ele vai acontecendo e acontecendo sem parar, ok? Aqui tem um GIF muito interessante, acho que está aparecendo para vocês, do que acontece. Então, ó, o nêutron vai bater aqui no átomo de urânio. Aqui o GIF é na velocidade da luz, né? Vocês estão vendo. E aí ele vai se dividir em dois outros. Quantidade de energia é extremamente grande que é liberada. E vocês repararam que outros nêutrons foram liberados. E aí isso vai acontecendo em cadeia sem parar. Ok? O segundo tipo de transmutação nuclear que existe é a fusão nuclear. Então, a fissão é quando a gente bate para dividir, e a fusão é quando a gente une, a gente funde duas coisas, né? Então, a fusão é a união efetiva de dois núcleos menores em um maior. E aí, nesse processo, vai ter uma grande liberação de energia. Então, ó, por exemplo, está acontecendo aqui no exemplo que eu trouxe, ó. A gente tem dois átomos de hidrogênio e eles vão se juntar, eles vão fundir para formar um átomo novo. Que aí, no caso, eles formaram o átomo de hélio, mas não está completo ainda, né? Eles formaram um átomo de hélio aqui com um nêutron a menos, que está aqui do lado. Mas aí, esse hidrogênio aqui vai combinar de novo com o outro. Aqui a gente tem os 3 tipos de hidrogênio, né? O deutério e o trítio, se eu não me engano. Isso. E aí eles vão formar mais um átomo de hélio. Enfim, vai juntando, e isso libera muita, muita energia também. A quantidade de energia liberada na fusão é bem maior que na fissão. Só que a da fusão a gente não sabe controlar ainda, por isso que a gente não trabalha com ela. Aonde ocorre isso, então, professora, já que a gente não sabe controlar? Por que ela é tão importante, a fusão nuclear? A fusão nuclear é o que ocorre nas estrelas. Então, nós temos vários gases lá, vários átomos que vão se fundindo e liberando energia. A estrela mais importante de todas essas é o Sol, que ilumina a nossa vida, né? Nosso dia a dia. E aí, isso ocorre no Sol, então. Então, isso aqui, ó, tá ocorrendo o tempo inteiro lá no Sol. E como vocês podem ver aqui pela reação, nós temos nêutrons sendo formados aqui também, certo? O hélio fica lá no Sol. E aí o Sol vai queimando, 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 queimando. Mas esses nêutrons que são formados, eles chegam até nós por meio de raios cósmicos. Ok? Vocês têm alguma dúvida até aqui nesse momento? Porque daí eu vou falar de outras coisas e eu não quero que tenham dúvidas até aqui. Tá tudo bem até aqui? Tudo certo?
Não entenderam alguma parte? Me falem. Isso. É que assim, ó, o hidrogênio juntou com esse aqui. Então, pensa, ó, eu tinha um próton e o outro tinha um próton. Agora nós vamos ter dois prótons. O hidrogênio tem número atômico 1, ou seja, número de prótons igual a 1. Se agora ele tem número de prótons igual a 2, ele não é mais um hidrogênio. Aí ele vai ser um hélio. Porque vamos lembrar aqui que nós vamos relembrar na revisão de novo. O número atômico é como se fosse o RG do elemento, tá? Tem que ter aquele número atômico lá para ser aquele elemento. Se o número atômico não é mais 1, não é mais hidrogênio. Ah, o número atômico é 2. Ah, então é um hélio. Ok? Então é por isso que eles se juntam e formam um novo elemento, porque o número atômico mudou. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então vamos nessa. Beleza, então, que bom, Maria. Vamos então agora para essa outra parte que então, ó, que ela pode ser meio viajada, mas ela é muito interessante. Os nêutrons, então, são liberados e chegam até aqui, até nós, ok? Quando esses nêutrons chegam aqui, eles acabam encontrando átomos de nitrogênio e eles trombam nesse átomo de nitrogênio. Embora o nitrogênio não seja um átomo grande, né, com um núcleo grande, o nitrogênio vai sofrer como se fosse uma fissão aqui, né? O nêutron trombou nele, ele vai acabar liberando outras coisas, então. Quando esse nêutron tromba nesse nitrogênio, ele libera um átomo, um próton, ó, certo? E vai liberar também um átomo de carbono 14. Por que carbono 14, né? Ó, vamos lá, ó. É isso aí mesmo. Um átomo de carbono 14, ok? E aí o que acontece? Ai, meu Deus, fui lá pro final de novo. Parabéns para mim. Tá aqui. O que acontece? Esse átomo de carbono 14, então, libera lá uma partícula alfa e esse nitrogênio, e aí isso aqui ocorre em looping durante muito, muito tempo. O que interessa para a gente aqui? O carbono 14, então. Por que ele é interessante? Vamos pensar assim. Tudo na natureza tem carbono, né? A química orgânica está em tudo. Os vegetais têm carbono, tem a fotossíntese lá, que forma glicose, que tem carbono, e por aí vai. Então, esse carbono 14, é como se a gente participasse de um ciclo da nossa vida. A gente come coisas que tem carbono 14, o sol bate na gente, daí também tem essa transformação do carbono 14, e por aí vai. Então, a gente considera que a quantidade de carbono 14, quando a gente está vivo, ela é constante. A proporção de carbono 14 enquanto a gente está vivo, ela é constante, ok? Mas, quando a gente morre, já que a gente não come mais e a gente não sofre mais essas reações, a quantidade de carbono 14 do nosso corpo para de ser constante e ela começa a cair. Isso vale para todos os seres vivos, tá? Seja humano, seja plantinha, seja animalzinho, ok? Essa parte do carbono 14. Então, quando a gente acha um fóssil ou acha alguma coisa, para descobrir quanto tempo aquilo morreu, a gente pode fazer um processo chamado datação por carbono 14. Então, a gente vai pegar, vai ver a quantidade de carbono 14 que aquele corpo tinha, tá? Bom, quando a gente está vivo, se eu não me engano, é 10 ppb, ou seja, 10 partes por bilhão que a gente tem de carbono 14 no nosso corpo, é muita coisa. Então, a gente vê dessa proporção constante até quanto caiu, e a gente faz a conta, né, da vida do carbono, e aí descobre quanto tempo faz que essa pessoa morreu. Então, a radioatividade é muito importante por conta dessa datação de carbono 14. Essa parte é muito legal e é uma parte da radioatividade boa, que ajuda bastante a gente, que não é tão falada. Então, pode ser que os vestibulares comecem a trazer mais essa parte, que é uma parte bem diferente. Então, é interessante essa proporção de carbono 14 na nossa vida e em todos os seres vivos por conta disso aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma dúvida até aqui, gente? Se vocês não tiverem, essa é a segunda parte da aula de radioatividade, né? Só vai faltar uma partezinha agora do final, que é a mais importante de todas, mas vai ficar para o próximo vídeo. Então, até a próxima. Quem tiver dúvida aí, não tiver entendido alguma parte, me procura, beleza?